componente que mais me assusta hoje em dia é isso, essa falta de utopia, pode ser isso, né? O fragmento que a gente vive, é sonhar, é quase um desrespeito a alguém, né? E aí você ter um ideal, você construir algo colaborativo, a gente fala muito de construção de carreira, que seja, né, o seu talento, as pessoas estão aí falando nos podcasts para construir sua carreira. É isso que a gente está passando por aqui, é para isso mesmo. As pessoas entram no portal e ficam dentro de sala de reunião, executivo assinando papel e fazendo reunião. Você tem que ir beber da fonte, você tem que cruzar o portal, porque você volta mais intenso, com mais contribuição para você fazer esse equilíbrio, é equilíbrio entre essas partes do todo. Oi pessoal, esse é Utopia Pragmática, mais um episódio nosso onde a gente traz lideranças em sustentabilidade e desenvolvimento humano para tratar sobre impacto social, sobre como gerar mudanças de longo prazo e como inovar no investimento social. Eu sou Júlia Santana, a pequena mini-chefe, e eu tô aqui com o Saulo Barreto, o chefinho. Olá, tudo bem? Cara, esse é o quarto episódio, que a gente não sabe se vai sair em quarto lugar, ou primeiro, ou segundo, ou terceiro. Porque e a gente tá com a mesma roupa do segundo, porque a gente tá gravando no mesmo dia. A gente é limpinho, tá, pessoal? Exato. Mas uma coisa que eu tava olhando, prestando atenção, assim, veio 2 mulheres na segunda. Sim. E agora 2 mulheres. Perfeito. Assim, eu tô começando a perceber que talvez eu ter me ouvido nesse podcast foi uma coisa errada. Essa talvez até o minoria. nome pudesse ser usado. Talvez Queens of the Humans. Alguma coisa assim, entendeu? Porque, pô, a gente precisa trazer um homem, pelo amor de Deus. Senão começa a ter um problema de gênero aqui. Muito obrigada pela homenagem. De qualquer forma, Patrícia Ascioli, da Scania, prazer imenso ter você aqui. Uma das pessoas mais desajuizadas e criativas e incríveis que eu conheci recentemente. Sim. E é um privilégio ter você aqui. Acho que todo mundo vai gostar muito do bate-papo de hoje. A Queen das Queens, e eu não acho que é coincidência só serem mulheres, mas eu também não vou dissertar sobre isso, porque não é o tema do podcast. Mas eu acho que não se trata de uma coincidência. É ela, Patrícia Ascioli, nossa grande amiga, parceira e minha inspiração pessoal. A gente vai ficar rasgando seda durante esse podcast Talvez inteiro. saia, se vocês não vai fazer nenhuma diferença também. E bombardeando o chefinho também. Mas pra começar, Paty, a gente só faz pergunta fácil, né? Você sabe que faz parte da nossa natureza começar com perguntas fáceis. E todas as convidadas que estão passando aqui, a gente começa com a pergunta de qual a sua mochila da vida, a mochila da sua vida. O que é que você carrega nessa sua bagagem, que a gente conhece, mas a gente quer que você compartilhe com as pessoas. A gente conhece uma parte, né? E não só a parte do que é o seu cargo ou do o seu ofício que você faz, mas da sua bagagem pessoal e de vida. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. E, assim, foi um elogio você me dizer, Saulo, que eu sou desajuizada. Eu acho que eu vou colocar isso no meu perfil do LinkedIn, porque fala muito sobre mim. Mas é uma alegria, enfim, falar um pouco, compartilhar um pouco dessa bagagem que você falou, né, da mochila. E eu fiquei tentando refletir essas perguntas são as perguntas difíceis, porque a gente tem que se revisitar, né? E só para vocês saberem, eu moro há 15 anos em São Paulo, eu já mudei em São Paulo 8 vezes, então eu sou uma nômade. E eu fiquei pensando, o que é fundamental na minha vida? O que eu levo comigo? E eu levo sempre a mochila vazia, porque eu quero estar leve. Porque como eu nunca estou no mesmo espaço, então eu estou sempre recomeçando. Eu estou vindo de lugar nenhum, porque essa é a minha força propulsora. Eu saio do zero, eu crio do nada. Então a minha vida tem se repetido assim. Então a minha mochila, ela vai vazia. Toda vez que eu mudei, eu comprei tudo de novo, passei para frente o que eu tinha, era legado. Eu acho que eu tenho muito medo do apego. Então eu acho que desapego é liberdade, leveza é liberdade. Eu nunca quis ter tanto apego com algo que eu tenho medo de perder. Uhum. E foi interessante porque isso mudou quando eu tive filho, porque é o apego máximo que você pode ter na vida. E agora ele é adolescente, eu fico entendendo como é o desapego. Então, por isso a minha mochila está sempre vazia e todas as minhas amigas me sacaneiam, porque eu só viajo de mala de mão. Não importa para onde, nem por quanto tempo. E as pessoas ficam, não acredito, vai ficar uma semana, é frio, nada que não caiba aqui vem. E se eu precisar, eu compro, se eu precisar, eu me viro. Eu acho que esse é um grande retrato de como eu me fiz. A minha vida pessoal, eu sempre me virei. Dá um jeito. Sem esse controle, essa certeza, eu vejo o pessoal falando, né, Júlia, hoje em dia, precisa ter... O mundo está instável, a gente não sabe o que vai ser. Eu falei, bem, eu nunca soube que ia ser mesmo. Uma pessoa que se muda 8 vezes em 15 anos na cidade como São Paulo, é que realmente tem que estar com a mochila vazia.
Sim. Porque o que a gente leva não está na mochila, né? Muito bom. É interessante você falar isso, porque me lembrou uma história engraçada, né? Bem ao contrário, né? Que uma vez eu fui fazer o check-in no aeroporto de Aracaju e eu estava indo para São Paulo para depois ir para a Europa. E estava com a bagagem de mão. Mas eu ia ficar só 3 dias, né? E aí a moça do check-in chegou para mim e falou assim: tá indo para Europa? Com a bagagem de mão? Só podia ser homem mesmo. Eu tô vendo que ela tá errada, ela tá desatualizada. Exato, ela foi bias aqui, não. Mas eu acho que... E é engraçado as conexões, né, das outras entrevistas que a gente faz, as similaridades, porque eu acho que uma das coisas que eu me divirto muito quando eu converso com as pessoas sobre mim, né, é que eu digo assim, cara, eu sou um cara que acorda segunda-feira bem-humorado. Porque eu acho que o ato de acordar já é... E é um dia novo, cara, quanta coisa eu vou fazer. Só final de semana que eu fico um pouco triste, porque eu tento falar com ela não me dá atenção. Mas fora isso... Tá certo, Dília, continue assim. Sim, descansando do trabalho. A próximo quadro nosso desse podcast é o seguinte. Na sua visão, olhando para a humanidade, para o que você enxerga dos problemas que te afligem mais como ser humano, qual é o ponto que você considera mais catastrófico, mais problemático da gente estar sem rumo e acelerando? Bem, porque se você acelerar sem rumo, vai dar ruim, né? Não, claro, não essa vai é a funcionar, essência da exato. pergunta. Então, eu não sei, porque eu acho que... Eu não quero parecer saudosista, mas acho que o tempo está numa versão 2.0, aí, tá no rápido, e eu acho que isso está causando muita aflição. Então, o componente que mais me assusta hoje em dia é isso, essa falta de utopia, pode ser isso, né? O fragmento que a gente vive, sonhar é quase um desrespeito a alguém, né? E aí você ter um ideal, você construir algo colaborativo, a gente fala muito de construção de carreira, de seja, né, o seu talento. As pessoas estão aí falando nos podcasts para construir sua carreira. É isso que a gente está passando por aqui, é para isso mesmo. Então, isso me aflige no componente da essência humana. Eu acho que a gente se desconectou de um propósito maior. Eu acho que eu via muito antigamente o senso de comunidade, você se reunia em torno da igreja, em torno do esporte, em torno da sua própria comunidade, era o condomínio. Hoje em dia não tem isso, né? E acho que essa fragilidade mostra estamos perdidos, né? E eu acho que isso tem sido um componente humano muito ruim. E a polarização, que eu acho também, né? A gente se desacostumou a discordar. E isso, aí o Ariano Suassuna dá um banho em relação a isso. Eu acho que isso também me aflige bastante. E como a gente ficou em bolhas, eu falo muito do mundo corporativo, eu falo muito que chamo desse mundo SA, que eu acho que é um componente importante para a gente fazer um mundo diferente. Quando a gente entra no mundo SA, parece que você passa por um portal. Um portal com outro idioma, com outra linguagem, com outra realidade. Aí você sai do portal no final do dia, entra no portal e você não vê todo o que está ao seu entorno. E, então, assim, a forma de se comunicar, a forma de se relacionar, as coisas que a gente fala, das coisas que a gente vive, a gente normalizou um monte de coisa que não deveria estar normalizado. Então, acho que para mudar tem que começar da essência humana. E eu acho que a essência humana está precisando de um reboot aí. Tem muita gente desajuizado, tentando, falando, e talvez isso seja um reset mesmo que a gente precisa fazer. As geografias, está muito desigual. E eu fico pensando, tem uma solução para isso? Está muito desigual. Qual o legado para isso? O que você quer? Como é que você pode transformar o ambiente que você está? Contribuir efetivamente? Então, acho que são essas questões que me afligem. Mas eu não fico sem dormir. Fora a menopausa, que eu já não durmo. Mas eu digo que eu não... É uma angústia, mas controlada. Porque você fala, eu também gosto muito de acordar. Acho que é um ato de segunda chance, de todo dia, muito bom. Então, acho que sempre dá para você encontrar pessoas que você vai fazer alguma coisa. Muito bom. Meu pai tinha uma frase que dizia que ele tinha sintomatologia... angústia caracterológica com sintomatologia depressiva. Isso. Quando eu olhava para o mundo. Mas ele era mais pessimista, né? Mas eu só queria pegar um ponto aí do que você falou, mas eu esqueci o que eu ia falar, então passa para a pequena mini-chefe, depois eu retomo. Não, eu queria entrar nesse retorno da humanidade que você falou, que a gente precisa voltar para essa essência e que existe esse portal do mundo corporativo que você atravessa todos os dias, pelo menos da semana, final de semana. Não. Espero que você não esteja atravessando esse portal, que conecta muito com o que você falou no começo. E aí a gente tem traçado essa linha das pessoas que vêm aqui e dos utópicos pragmáticos junto com a gente. E você falou uma coisa muito legal, que é sobre o desapego, que desapega a liberdade, que a gente não pode se prender ao medo de perder. E para mim, parte da mudança tá aí.
Porque pra gente começar essa mudança, a gente tem que esvaziar a mochila. Não adianta vir com a mochila cheia de nenhum dos lados. Nem do lado da gente vir com a mochila cheia, nem do outro lado do portal vir com a mochila cheia. Porque a gente tem que passar por esse desapego e por essas perdas do que a gente tem hoje estabelecido para que a gente mude o jogo. Isso é um fato. Isso exige coragem, confiança, 1 milhão de elementos. E quando a gente olha para você, eu fico, gente, mas Patrícia, ela é, não sei, kamikaze. É como se ela vai, ela joga as ideias, ela vai no meio da reunião e ela fala o que ela pensa. E, assim, o meu primeiro questionamento para você dentro disso que você tá falando é como atravessa esse portal com todas essas ideias, com a sua mochila vazia e traz as pessoas para esvaziarem a mochila junto com você. E a gente começar a pensar num conceito que a gente tem um glossário do Utopia Pragmática e tem um conceito que a gente chama que é o ROI ao quadrado. Que a gente tem que parar de pensar só em retorno sobre investimento e pensar em retorno, investimento e impacto. Sempre. Isso tudo anda junto, o I com o I. O investimento e o impacto. Mas antes de pensar também só em investimento e impacto, de como você carrega essa sua mochila vazia e traz as pessoas para dentro disso quando você atravessa esse portal? Essa é uma boa pergunta. Cansa às vezes, mas eu acho que essa coisa de se refazer, de tirar o lodo corporativo no final do dia e falar, é para isso que eu acho que você tem um pé em cada lugar do portal, porque eu acho que quando eu cruzo o portal, eu tenho o que entregar. E eu posso entregar o melhor de mim, mas claro que a gente tem os apegos e os medos. É carreira, profissão, é pagar a conta no final do mês, etc. Mas por algum motivo, eu acho que é por isso que eu fico onde eu estou e por isso que as pessoas querem trabalhar comigo. Porque, genuinamente, eu tenho essa coisa, eu quero muito. Eu acho que um asset que dinheiro nenhum paga é querer muito. Perfeito. Quem quer muito, vai além. Perfeito. E aí eu acho que essa contribuição que eu faço, toda hora chacoalhar do lado de lá do portal, eu falo assim, isso aqui não faz sentido, o que que faria? E com isso você vai calibrando, porque, claro, as pessoas... Você vê, a gente vive de framework, de strategic, de propósito, esse corporativez fica também na nossa cabeça. Eu tenho um caso interessante. Essa semana eu fui dar aula para um público muito heterogêneo, jovem, enfim, todo tipo de background, você imagina. Todo mundo no terceiro turno, estudando à noite, ou seja, quem estuda à noite geralmente tem que trabalhar de dia. E eu comecei a ver que eu estava super enferrujada. Por quê? Porque eu não conseguia falar a língua dessas pessoas. E não é a língua só do português ou do inglês, é a língua, como você chegou aqui, você está cansado, o que você está pensando, o que te conecta. E eu acho que essa é a questão do portal. Quem está do outro lado precisa vir para cá, sentir. Eu saí de lá muito impactada. Eu falei, nossa, eu vim dali. E agora eu não consigo me reconectar com essas pessoas. Mas é como andar de bicicleta, eu comecei, depois eu vi que eu já estava abraçando todo mundo, entendendo onde eu estava. E eu acho que isso tem um negativo disso. Se as pessoas entram no portal, eu fico dentro de sala de reunião, executiva assinando papel, fazendo reunião. Você tem que ir beber da fonte. Você tem que cruzar o portal, porque você volta mais intenso, com mais contribuição para você fazer esse equilíbrio. É equilíbrio entre essas partes do todo. E essas são partes do todo. Talvez nunca o portal do lado de lá seja igual ao mundão. Então, eu digo, o mundo SA não vai ser o mundão lá de fora. Mas você tem que retroalimentar, porque senão fica esquizofrênico, sabe? Você não se encontra. Então, esse meu momento naquele grupo tão heterogêneo, eu fui falar de algo que eu sei de né? Tudo que eu sei, mas eu falava, se eu falar isso, eles não vão captar. O que eles vão entender? O que eles querem? Quem são essas pessoas? E eu estava lá até ontem. Então, eu acho que isso seria fundamental para o mundo corporativo, para entender o que é impacto, para não chegar... que eu falei no outro dia, eu adoro muito esse pensamento. Você não chega para ajudar. Você chega com a postura de ser parte. Ninguém quer ser ajudado. Você já chega numa posição de superioridade, né? Porque você pode ajudar o outro. Não, mas o outro também pode te ajudar. Então, você tem que chegar com essa abertura de ser parte. Quando eu vou para a empresa, essa empresa que eu trabalho hoje, mas já trabalhei em outras, eu vou para ser parte. Eu vou para contribuir, eu não vou para me adaptar. Eu vou levar um pedaço de mim para lá e vou pegar um pedaço de lá para mim, que eu acho que é justo essa troca. E quando eu vou para o mundo, é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, dar essa chacoalhada, ir para a rua, falar com esse código que você não entende mais. Outro dia eu fui muitos anos que eu não ando de transporte público. Eu falei, vou lá para ver. E aí você é impactado.
Porque, para mim, eu volto no meu, né, a minha Gênesis, onde eu comecei tudo. E também você vê, pô, aquilo que eu retrato como normal todo dia na sala de reunião do Teams é nada. E eu acho que esse choque é muito bom. Porque se sai, eu acho que uma coisa que eu não tenho é cinismo e apatia. Eu prefiro tudo que não seja isso. Então, se chegar numa reunião e eu for criticada porque foi além, eu prefiro do que eu sair com cara de paisagem. E tem um ponto aí fundamental nisso que você fala, que é a gente olhar para si mesmo, né? As pessoas acham que os grandes problemas eles não têm solução, mas a gente se esquece que a solução começa por dentro de nós mesmos. E eu acho surreal isso que você fala, porque eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro, que tiveram muito sucesso, e aí você vê às vezes a pessoa fazendo viagens ou indo para retiros, quando na verdade é porque ela passa a maior parte da vida desconectada do mundo real. E ela precisa dessa coisa artificial que temporariamente vai dar um afago, mas ela não resolve o problema na essência. E esse é um problema. Na verdade, isso afeta todo mundo. Sim. Eu estou fazendo academia agora, eu odeio todos os dias que eu vou na academia, eu brinco que eu faço ginástica reversa, que eu conto quantas faltam para acabar. Juro, eu caio na piscina e conto 18, 17, porque é sonhando, e às vezes eu minto para mim. Eu sou um corrupto de mim mesmo. Essa é uma boa prática. Tipo, 8, 6, para acabar. Mas a gente tá mas obviamente se eu tiver um problema de saúde, eu vou virar. Então a gente está sempre correndo atrás de um prejuízo, sendo que a solução ela está no nosso lado e é mais simples do que a gente imagina. E aí, dentro do que você falou, e eu queria também ouvir muito a sua experiência, porque obviamente que você... Uma das coisas da utopia pragmática, eu queria pegar um ponto que você falou, eu não acho que tem que ter dois mundos nunca. Enquanto tiver dois mundos, a gente vai estar cometendo um erro. A utopia pragmática é toda empresa, todo fundo, tudo entender que é impacto. Todo mundo tem que estar voltado para isso. Porque isso cria um ambiente de negócio favorável, isso cria um mundo melhor para todo mundo. Você precisa de menos carro blindado, você precisa não precisa de oxigênio artificial, enfim, um monte de coisa. Mas... como é que quais são as estratégias, quais são as dificuldades que você encontra no seu dia a dia quando você tenta convencer as pessoas independente de ser na sua empresa ou nas empresas dos pares, nos diálogos com os seus pares de sustentabilidade de outras empresas, quais são os pontos as travas, talvez os obstáculos maiores que você vê e que na verdade são até artificiais? Eu acho que tem muito que vocês convivem, assim, primeiro que tem todo tipo de empresa, né? Mas o que eu vejo muito no ambiente empresarial é que eles pensam, eu pago impostos e eu emprego as pessoas. Então, eu já fiz a minha parcela de impacto, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu acho que primeiro tem um mindset deste tamanho. E outro, de como as pessoas vão entender se, de fato, qual o retorno, como fazer, não é o core de ninguém. Você entra numa empresa e vai falar que o core daqui é gerar impacto positivo para a humanidade? Não, qual é a missão, visão, valores? Sempre tem um cliente, mas exatamente o que você trouxe para mim é o que eu tento toda vez conversar nos grupos que eu estou. Não sei se para convencer, mas pelo menos para provocar um pensamento. Se tudo ao seu redor está catastrófico, não vai dar bom. Então, assim, não tem como você só andar de helicóptero, você evitar, assim, todo mundo está com medo de viver. Com medo de ir pra rua, tem violência, tem hacker no celular. A gente só vive com medo, de desconfiança. A gente não fala com o vizinho. Eu brinquei que eu venho do Nordeste também, que lá eu não trancava nem a porta de casa, eu dava carona para qualquer um e o açúcar do vizinho, a gente tem um senso de comunidade, eu tinha, diferente. Eu vim para São Paulo, as pessoas, primeira coisa que me perguntavam, onde eu morava, para saber meu nível social, e onde eu trabalhava. Eu falei, eu trabalho no jornal que não é famoso e eu moro num lugar, o bairro é bom, mas eu moro no quarto da secretária, assim, no menor quarto, no quarto de serviço, que antigamente tinha isso. Isso não quer dizer nada, entende? Assim, se eu fizesse o que eu faço com glamour e onde eu moro, a pessoa ia dizer, Então, isso não tem que acontecer. Então, quando você entra numa empresa, como é que você vai falar de impacto? E aí eu concordo muito, é um mundo só. Mas para fazer... Você tem esse choque cultural, eu acho, de onde você vai. Tem reunião que você entra, que você fala, você ouve coisas, você fala, a pessoa não foi lá para fora, não entendeu o que é que ela tem que reportar aqui. Então, eu sempre falei, dentro de reunião de conselho, qual é a letra desse alfabeto ISD, que é a mais difícil de falar, é a social. Uhum. Ninguém está afim de ouvir esse social. De CO2, o CEO vai aprender a calcular CO2. Em relação à governança, precisa, senão, da cadeia. Não faz negócio. Mas social, não. O social você passa despercebido.
Porque você vai fazer uma agenda lá de diversidade, equidade e inclusão, alguém vai fazer isso para você, você vai dizer que é o retrato do Brasil, né? Que é a parcela, é assim. E o social? Você vai dizer que você emprega, que você faz uma ação social ali, tem um grupo de voluntário. A questão para mim, Saulo, é como você faz para você ser compreendido e gerar valor para falar o seguinte, a agenda não é só sobre fazer diferença, é sobre transformar. E transformar não tem como ser na versão 2x do celular. E a transformação, ela precisa dessa escala, dessa orquestração, dessa colaboração. Senão você não vai transformar. Você só vai, né, fazer o conteúdo líquido ali, que fez a diferença, fez uma coisa legal. Gelo. Mas eu queria puxar um ponto também da narrativa. Porque você é uma mulher que se comunica muito bem por isso. Você não é cínica e você não tem tempo para perder. E isso traz essa transparência que você pode até incomodar as pessoas, mas você incomoda de uma forma genuína. Eu queria falar um pouco da narrativa, porque eu acho que eu queria entender qual é a sua narrativa, porque você está há muito tempo fazendo coisas fora da caixa no mundo corporativo. Porque uma das coisas que eu acho que a Utopia Pragmática se propõe a trazer é o seguinte: vamos dialogar com esse outro mundo, um mundo, digamos, de quem tem poder, de quem está no setor corporativo, nos grandes investidores, mas trazendo o diálogo. Que eles consigam entender. Não, o diálogo que faça sentido para eles. Exato. Empreendedorismo, pragmatismo, meritocracia, tudo, mas dentro de uma visão humana. Exato. Eu queria entender um pouco, a minha pergunta é o sentido, quais são as estratégias de narrativa que você consegue trazer para o seu repertório, que você consegue estabelecer essa comunicação, ou você ainda acha que você está ainda patinando no caminho? Não, eu acho que assim, tem uma questão de, não sei qual o termo que eu usaria, talvez aqui eu usasse esperteza, mas eu acho que é uma sensibilidade mesmo. Muita coisa na pauta da empresa, no ambiente, você vai entender. Há uma chance ali de você introduzir um conceito de humanidade, que é importante. Então, muito do que minha narrativa para engajar no impacto, entender que ele faz sentido, é pegar o que você quer, para onde você vai. Tá? E aí eu volto e falo, esse lugar para onde ele vai faz sentido se for assim. E como ele quer uma coisa, ele vai acabar querendo a outra. Então, eu acho que você também tem que tornar atrativo, e eu acho que é muito importante, comunicação, né? Você também tem que se fazer entender qual que é o letramento dessa pessoa, o que ele consegue enxergar. Exatamente. Então, a gente tem que pegar e colocar neste contexto. Eu acho muito bom que você traz dessa... Não é nem profissionalismo, que eu não sei se é o termo que cabe, mas é orquestrado, é bem feito, entende? Não é uma coisa... Hoje eu pensei, eu vi ali uma coisa no sinal, eu não gostei, estou incomodado. Não é isso, é uma atitude muito mais com mais intencionalidade. Estrategicamente desenhada. Então, acho que hoje em dia eu faço muito isso. Eu vejo a estratégia do negócio. Eu posso te dar um exemplo. Para nós, para mim é claro, no ecossistema que a gente está, tem muitas oportunidades, né, que é transporte. Se você pegar uma peça dessa engenharia aqui, dessa maquinária, é um motorista do caminhão. Quanta coisa você poderia fazer aqui? Muitas. E faz parte da estratégia do negócio. Então, eu acho que para quem está acompanhando e tem a mesma luta que a nossa, que é uma utopia pragmática sempre, é você aproximar esse impacto do teu negócio. Não fazer uma coisa tão distante. Não adianta abraçar 17 ODS. Não adianta, não é isso. Sim. É só você dizer... Eu já vi muito executivo, Saulo, que vai falar da agenda, não sabe o que é a Agenda 2030. Então, você não precisa saber. Se você está fazendo alguma coisa, você está estrategicamente colocado, você sabe o que você está fazendo, não precisa saber. Entende? Então, acho que a gente acaba criando um repertório inútil para dentro da companhia. Fica fake, né? Fica checklist. Fica checklist. E tá aí uma coisa que não é checklist. Porque não dá para ser checklist, não funciona no checklist. E aí é um erro que vai se repetindo. Sim. Então, eu tento toda hora da narrativa pegar, meu Deus, né? Perdoe-nos porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, eu pego a estratégia e falo, onde que ela ancora? Onde ela faz sentido? Porque ela tem que fazer sentido. Claro que a gente tem um monte de coisa para também olhar e focar dentro da empresa. Mas ela vai gerar valor se ela se engajar no impacto realmente de legado da sua história, de entrega do seu negócio. Eu fico pensando, se amanhã acabarem os motoristas de caminhão, acabou meu negócio. Isso é business continuity, né? Falar um corporativez aqui. Exato. Então, assim, por que não olhar isso? Então, eu queria poder, assim, já que a gente vai chegar em sonho em algum momento, em utopia, mas já imaginou a ousadia de uma empresa, ou de um negócio, ou de um ecossistema virar e falar assim, minha missão é erradicar acidente do trânsito. Como o Bill Gates, acho que fez, né? Minha missão é erradicar a morte por
era uma doença que ele criou uma vacina, agora não veio na minha mente. Mas você vira e fala, esse é o meu ponto. Então, um homem que fomentou o mercado de vírus de computador, não acho que deve ser usado como exemplo, mas tudo mas bem. a frase dele era boa. Então a gente... Quem faz uma desgraceira na vida e depois dos 50 acha que pode fazer, tá precisando pagar pecado, não é uma pessoa que tá na utopia pragmática. Não, ele tá fora, ele tá no numa outro utopia portal. muito pessoal, é um pragmatismo individual. Mas vamos Bom lá. que ele não fala português, né? Senão eu acho que esse vídeo vai sair do ar também. Será que ele tem esse poder? Mas esse podcast... Esse ele não tem. Esse podcast a gente não sabe se vai ter 3 ou 4 ou 5 episódios, porque cada episódio pode ser o último. Então, Essa é a grande beleza no A negócio. todo tempo a gente tá correndo risco de ser preso, né? É. Em algum nível isso tá acontecendo. Que a Tudo gente... bem. Mas nós temos vários parceiros, de quentinha, de contação de história. não vai morrer, não. Não, A de jeito utopia nenhum. continua. Exato. E qualquer coisa a gente bota a Patrícia pra vender um projeto nosso, porque eu acho que é isso. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E você faz muito bem feito, porque olhando, te ouvindo, né, falar e pegando no que você falou sobre querer muito, putz, eu queria falar sobre esse elemento. Que eu queria entrar em pobreza humana e queria te perguntar pra você o que é isso, pobreza humana, mas eu queria trazer a parte da riqueza, voltada pra 2 pontos que a gente fala muito aqui, que é a oportunidade, que quando você dá oportunidade, você desenvolve o melhor da riqueza humana que a gente tem, em termos de potência, que já tá dentro da gente. Basta uma oportunidade. E a sua riqueza pessoal, que te ouvindo falar, vem muito claro pra mim, que é esse querer muito. Que tá afim. Você tá afim. Você tá afim de estar no lugar onde você tá afim de fazer a diferença, você tá afim. E aí falta gente que tá afim. E eu adoro quando eu converso com gente que tá afim, sabe que a gente tá meio no apocalipse, mas continua afim. E eu acho isso incrível, porque é difícil você manter tá afim. E é uma coisa que você não ensina pra pessoa. Você ensina Excel, você ensina culinária, você ensina a fazer... Você ensina tudo. Você não ensina a pessoa a querer. Ou ela quer, ou ela não quer. Desde um líder, num alto cargo, ou ele quer ou ele não quer. Ou uma pessoa que você vai dar uma oportunidade ali de vamos fazer um projeto. Ou ela quer ou ela não quer. E você não tem como ensinar isso e você quer muito. Então, pra mim, saindo da riqueza humana que eu vi na sua fala e queria pontuar, eu queria entrar no que você entende hoje, que é a pobreza humana, que você vê não só a nível corporativo ou no mundo, mas de maneira geral. Bem, eu acho que tem você falou aí, acabei lembrando até um filme, eu acho que Nunca Sonharam Comigo, não sei se você já viu, é um documentário, assim, eu acho que primeiro passa por isso, né? Você falou eu venho de uma família que não tinha oportunidade, e não tem ainda, porque a família tá aí, então, assim, a gente cria, então isso tem muito... Eu talvez precise de um cientista humano aqui para falar, eu não sei de onde vem, porque eu só sei empiricamente, porque eu vim desse lugar. Porque eu já sou against the odds, né? Como aconteceu. Então, assim, como você tá aqui hoje. Então, na verdade, o portal da minha família também. Eu sou do Nordeste, lá ninguém tem emprego, né? E é só perrengue. Então, toda vez eu também tô no portal. Porque eu saio daqui, vou pro portal do Nordeste, pro portal da minha vida, do meu olerite, e eu vou no portal da minha família, 90% desempregado. Então, assim, é sempre na luta do se vira, né? Então, assim, eu acho que tem esse elemento de desgaste, né? Mas apesar dessas situações, tem gente que quer e que vai. E aí, dentro da minha família eu falo, por que eu estou aqui e as pessoas outras? E eu sei que isso acontece em muitos ambientes, com muitas famílias, em muitas situações. Então, eu não sei, mas a gente sente quem quer. E eu fico muito feliz de ver que alguém que quis muito conseguiu alguma coisa. Então, assim, tem muitos exemplos. Eu acho que a gente sente na pessoa, na energia. Eu fico um pouco cabreira quando eu vejo o pessoal criticar tanto a nova geração, que arrasta chinelo, que não quer nada com nada, porque eu acho que tem muita gente que quer muito. Então, a gente está olhando, talvez, para o lugar errado, ou por que essa pessoa está arrastando chinelo hoje. Deve ter olhado para fulano de exemplo, falou, eu não quero isso para mim, não sei. Mas eu acho que isso é uma questão importante, a gente focar em quem quer muito, tá? E, assim, a pobreza humana, para mim, o principal problema hoje que eu vejo, que eu sinto, é a falta do senso de comunidade. Eu sinto muita falta de trocar açúcar com meu vizinho. Isso, assim, é uma coisa pequena, né? Porque é minha, é pessoal, é quase egoísta dizer isso.
mas saber quem mora do lado, pedir... Eu sempre fui muito colaborativa, onde eu morei. Mudei muito, né? Então, eu ia lá, então você pode usar meu carro, tomar aqui. Era quase uma comunidade que eu criava com um senso de comunidade. No meu trabalho eu sempre fiz isso, no meu círculo familiar, no meu círculo de amigos. Então, eu sinto muito, eu acho que isso é uma pobreza humana, porque será que o nosso legado na vida é fazer carreira, é ser bem-sucedido, é fazer... O que é? O que te descarrega no final do dia? É você ter uma família com saúde. Então, acho que quando você tem um sonho, uma prosperidade mais longe de você, sabe? Eu acho que você é mais rico. Muito bom. E em termos de humanidade, acho que você... Inclusive, vamos criar esse indicador? Troca de açúcar. Quanto mais troca de açúcar a gente vê sendo promovido na sociedade. Precisa procurar o produto ideal, porque o açúcar também está sendo muito criticado com relação à saúde. Ai, meu Deus! Outro produto, mas enfim. Tem que faltar o açúcar mesmo, pode ser outro. Pode ser troca de whey, não sei, é mais geração saúde. Geração saúde, né? Enfim, mas tem um ponto da comunidade que aí eu acho que é interessante falar de uma maneira mais ampla, para a gente não ficar só deixando a imagem de que a comunidade é apenas aquele território no qual a gente habita, né? Comunidade no sentido mais amplo. Sim. Que é a comunidade se constrói em cima de confiança e de valores. E aí, o que acontece hoje nesse processo de individualidade, que gera violência, que gera um monte de coisa, porque as pessoas não querem sair na rua e tal, é porque, no fundo, todos nós viramos aprisionados. Exato. A gente não tem liberdade há muito tempo. Bom, eu gosto do conceito de que você nunca tem liberdade. Liberdade você conquista todos os dias, mas você conquista construindo relações. Sim. Relações de confiança. Sim. E tudo mais. Como hoje a gente não tem nada, aí você começa a policiar todo o processo. Então é o controle. E é engraçado porque a gente entrega a nossa vida humana ao controle de alguns poucos. De uma maneira, enebriados, buscando isso como uma forma de ter liberdade, quando na verdade a gente entregou toda a nossa liberdade. A gente não tem nada hoje. Hoje, se você olhar a tua vida pessoal, ela está entregue para algumas big techs. Não. Quando você olha a sua vida humana, está saindo de uma casa engradeada, andando de carro blindado e chegando no lugar preocupado olhando para o retrovisor. E todos nós estamos nessa marcha patológica, doentia, insana, de forma parecendo que está todo mundo se divertindo numa grande festa. Tem um filósofo coreano, que eu nunca sei falar o nome daquela peste, mas ele diz que é como se a raça humana tivesse rumo ao autoaniquilamento como um gozo estético. Isso me toca muito forte, porque no fundo é como se a gente tivesse vindo da Idade das Pedras, evoluído de alguma maneira desandou, e agora está todo mundo sem rumo e acelerando, construindo blocos, muros e obstáculos e muita tecnologia para que uma hora a gente entre numa desgraça tão complexa que a gente vai voltar a viver na Idade da Pedra, porque tudo isso vai parar de funcionar se a gente sobreviver. Então essa é um pouco a minha angústia caracterológica com sintomatologia. A minha sorte é que eu uso muita droga, né? Eu bebo muito uísque para poder superar o dia a dia. Mas eu tenho o trabalho cotidiano que me move. Eu fico imaginando a nordestina que foi morar em São Paulo, que está nessa máquina que eu adoro, porque você sabe que eu sou viciado em dióxido de carbono. Mas como é que você, que traz essa... Porque muita gente, a pequena mini-chefe, não viveu isso que a gente vive. Talvez até a Aracaju viveu um pouco, mas as gerações mais novas de São Paulo não viveram isso. Não. Então como é que você consegue lidar com essa dicotomia, vivendo esse mundo, tendo um filho e vendo o futuro dessa geração? Eu acho comum com o seu sentimento, eu fico triste com acho que a gente vive uma crise de confiança geral, institucional, de pessoas, enfim, geral. É todo mundo surveillance, né? Está sendo vigiado, enfim, você não está no controle. Isso dá angústia, viu? Se você parar muito para pensar profundamente, tenho acompanhado bem isso, não só, enfim, no mundo corporativo, mas na vida pessoal. E o fato de eu ter aproveitado um pouco, comungado um pouco da confiança que precisa ter, porque assim, de onde eu vim era assim, né? Talvez ainda seja um pouco assim. Então acho que é um corte vir para cá e viver São Paulo, e que tem coisas maravilhosas aqui, mas eu acho que dificulta. Também tem os prós e os contras, né? Também da vida no Nordeste, da vida da família. Mas eu acho que, Saulo, eu sempre confiei. Assim, o Nelson Rodrigues, eu acho que tinha uma frase, não sei se é dele, né? Não, por favor, não aspeiem, mas que prefere acreditar em todo mundo,
e aí ser traído do que não acreditar em ninguém. Porque é muito angustiante, né? E você, eu posso te falar, na minha vida, você falou agora, eu me lembrei que eu sempre fui traída. Tudo, inclusive em relacionamento. Então, sempre. Por quê? Porque eu opto por acreditar. Essa é uma opção, uma escolha minha. E alguém vai falar... Outro dia eu atendi o telefone. Você atendeu o telefone, era com número desconhecido. Eu falei... É quase ingênuo, né? Eu falei, realmente. Não, porque agora você tem que não atender o telefone que você não conhece o número. Olha aonde a gente chegou. Então, a minha trajetória é de levei passada de perna. Mas eu prefiro confiar a não acreditar em ninguém. Porque isso, sim, pra mim, não dá. E mentalmente, não é da minha essência. Então, acho que tem um pouco isso. E a gente vai logrando acertos e erros e testando as pessoas. Aqui a gente está passando, não sei se é uma única vez que a gente passa por esse planeta, mas para explorar, para testar, para cair. A gente virou uma sociedade de dar certo, né? De, porra, o que é isso? Eu adoro meus fracassos. Eu tenho uma relação tão boa com ele e com as coisas que não deram certo. Então, assim, por quê? Porque, de repente, a gente virou, né, fazer tudo certinho. Eu brinco, né? Eu vou falar isso também, eu posso ser presa. Mas eu vim de uma infância do Nordeste que a gente entrava na loja, não posso dizer o nome da loja, mas para tentar pegar esmalte, entendeu? Assim, mini... na época, furtar, né? Não fui prega, né? Aqui nesse podcast, mas... Não, mas vamos juntos, que eu também tenho as minhas... Todo mundo, quem nunca? Eu falei assim, gente, quem nunca eu adoro a palavra contravenção. Tava dormindo, né? Eu falei, gente, eu tava dormindo, não fui pra sua festa. Você nunca fez isso? Jura? Então, assim, claro, né, que níveis, né, controláveis dessa interferência. Mas eu acho que ficou muito por esse caminho. Daí fica muito difícil de confiar mesmo, né? Porque se as pessoas não podem ser transparentes, ser let it be, né? Seja você, em que contexto você tá. E as pessoas ficaram, eu brinco, né? O mundo do feedback. Muitas vezes eu deixo de dar feedback porque eu prefiro relevar. Releva. Porque a pessoa pisou na bola ali, amanhã ela vai acordar, ninguém é bom todo dia. Ninguém é bom todo dia. Isso é uma armadilha. Então, se você vai escolher toda hora dar um feedback, gente, pelo amor de Deus, eu fico olhando para as pessoas, você podia relevar que hoje não foi muito bom para mim, hoje não estou no dia, hoje eu não fiz um negócio, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que isso é importante a gente voltar, porque a gente é um filme, não é uma foto. Então, é isso que eu... Vamos, inclusive, entrar mais nesse assunto do erro. Eu queria dizer que, assim, eu compactuo com o que você tá falando sobre confiança. Eu sou a pessoa que mais leva golpe no Brasil. Por favor, parem de me dar golpe. eu levo tudo. A bichinha loja comprou essas canecas só porque o cara não tava atendendo o telefone. Levei mais um golpe. É um trauma, entendeu? Eu sou a pessoa que mais leva golpe. Porque eu escolho confiar. Todo mundo fala, mas é porque é a sua idade, você ainda se ferrou muito pouco. Já você aprende. Eu falei, não. Tenho 50, pode ficar tranquila. É uma escolha confiar. Porque, nossa, que gasto de energia deve ser você viver em desconfiança. E pior, aí a galera, você faz tatuagem, você vai se arrepender. Gente, deve ser muito bom você passar a sua vida e se arrepender de algumas coisas. Você olha e você fala, poxa, eu vivi, o povo não quer mais se arrepender. Não. O povo não quer mais errar. As pessoas não querem mais passar pela frustração interna, meu Deus, a dor de você cometer uma vírgula errada, não pode mais. Porque você tem que acordar, sei lá, 5 horas da manhã, fazer 1 milhão de coisas e viver uma vida perfeita, e todo mundo tem que ser perfeito, sua casa é perfeita, e tá na era mais imperfeita que existe de todas e mais desumana, e a natureza ela não é perfeita. Não. E o erro é um elemento que entra no glossário do Utopia Pragmática porque a gente ama o erro, em todos os sentidos e tudo que ele traz pra gente. Primeiro que a gente olha pro erro não como um fracasso e como putz, acabou, errou, tchau. O erro é o começo de tudo que a gente faz. Você começa pelo erro. Você foi lá e tentou, já começa daí. Você foi lá, tentou, você já teve seu primeiro ganho. Errou, que maravilha, porque agora você vai recalcular a rota e você vai aprender com isso e vai ver como acertar. E você vai continuar errando. E sabe o melhor de tudo? Vou dar um spoiler sobre a vida. Todo mundo vai errar e vai continuar errando, você nunca vai acertar. Pronto, ó que bomba. Foi jogada agora na humanidade. Agora acabou o último capítulo. Acabou isso. E aí não existe mais Utopia Pragmática. Só deprimidos vão ouvir esse podcast. Mas, pelo contrário, pra mim, o lidar com o erro e você abraçar o erro é a felicidade.
E faz parte da utopia pragmática, porque assim, a gente é utópico, a gente sonha nessa nova humanidade, como a gente retorna. Não é nem nova humanidade, é o retorno à humanidade. A humanidade, ela existe, a gente só se desapegou dela. Então é esse retorno de maneira pragmática. E no caminho do pragmatismo, vai existir o erro. E a gente precisa saber lidar com isso. Por isso que eu queria que você entrasse um pouco mais nesse elemento erro, não só na versão filosófica do erro que eu introduzi, mas também dentro do seu chapéu de quando você tenta fazer um projeto, no seu papel, eu penso o quanto de erro você tem que pensar, porque você vai passar por um compliance e o compliance não deixa errar, e aí você não pode ter erro, porque o compliance está atrás de você e se errar, não sei o que acontece. Então, eu queria que você trouxesse isso, porque para mim, esse é um elemento chave. Eu acho que exercita também um pouco a criatividade, né? Porque eu brinco que eu sempre chego até o plano Z. Porque assim, eu vou pro lugar sabendo que vai dar errado. Alguém pode chamar isso de pessimismo. Eu não. Eu lido, ok. E outra coisa, eventualidades. Talvez de uma eventualidade, eu brinco também e falo assim, que bom que coisas que deram errado para mim. Pessoas que não me quiseram, lugares que não, né, foram bons para mim, que a gente se livra. Também tem a questão do livramento, né? Uhum. Mas eu acho que na concepção do que você trabalha, de um projeto que você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer, você vai considerar. Vai ter coisa ali que não vai dar certo. E tudo bem. Eu tinha muito essa coisa acabava... A gente vive na armadilha também da perfeição, né? Que é, como você falou, não errar, é perfeito. Já doentio. Isso aí, alguém inventou isso e de alguém tá ruim a coisa. Então, o que a gente fala sempre? Eu vou lá e falei, alguma coisa vai dar errado, mas uma coisa que pra mim é libertador, né? Que a gente conquista todo dia, é que você erra, acorda no outro dia e tá tudo ok. Você dá conta. E eu acho que isso é importante, porque tem se falado muito de adolescência, de infância. Eu acho que infância é uma coisa muito, muito importante na vida das pessoas. Foi pra mim, tá? E eu vejo assim, tá todo mundo... a gente tem que correr risco. A gente precisa. Tem um certo, né, em meio ambiente, environment, mas um certo contexto de risco que ele é importante. Então, todo mundo ficou com medo de correr risco. E risco é inerente à vida, gente. Você vai sair daqui do prédio, vai não sei o quê, e pode acontecer alguma coisa. Uhum. Então, assim, a gente parou de vivenciar, de ter experiências neutras de vida e trabalhar com eventualidade, do acaso. Encontrei fulano, foi bom. Eu, por exemplo, não ligo mais para marcar nada, Júlia. Pensei na pessoa, vamos. Não, também não presentei o aniversário. Pensei em alguém, quero dar no aniversário. Não gosto de dia de nada. Porque dia de nada é pra quê? Eu pensei em você hoje, vou te ligar. Uhum. E aí, porque assim, sabe, é uma coisa mais livre. Então, assim, a gente vai preparar o projeto, vai fazer. Claro que a gente tem uma responsabilidade de entrega. A gente quer acertar. A gente não quer, quero não ligar. Não é isso. Errar não quer dizer que você não fez com zelo, Não, você quer dizer o seguinte, eu pensei em tudo dali e vai dar certo. Mas você vai sair dali com o sentimento, alguma coisa que podia ter sido um pouco melhor, na próxima eu vou fazer diferente. O que eu aprendi com aquilo? Então, assim, eu não uso os erros para virar marcas. Eu uso o erro para catapultar justamente outras oportunidades. Então, assim, hoje em dia eu sou que nem gato. Quando aconteceu alguma coisa que foi um erro, eu arrepio e passou. Antigamente você fica lá remoendo, né? Vai dormir e, não vale a pena. E a gente não tem essa energia para gastar. E eu acho que é outro ponto importante de humanidade. É a gente saber onde a gente coloca a nossa energia. Uhum. Perfeito. E aonde você direciona a sua energia é o que te empodera. Então, assim, eu tô cansada também do pessoal dizer, melhore no que você é ruim. Não, exponencie o que você é bom. Eu não quero mais corrigir nada meu, viu? Alguém virar, não, vamos aqui arrumar. Não, eu vou aqui no bom, que eu já sei que aqui é bom. Né? Claro. Muito bom. É isso mesmo. E esse negócio de dar certo, de querer dar certo, e a questão do erro, por exemplo, lá no Instituto, lá no THP, a gente tem uma coisa engraçada, porque a gente brinca que quando a gente contrata alguém, a pessoa assina um contrato e ela tem a obrigação de errar. Se ela não for errada, se ela não errar em 6 meses, ela é demitida por justa causa. Porque, veja, quando você vai trabalhar com projetos sociais, quando você vai trabalhar com tecnologias sociais, que você vai colocar pessoas no comando da construção de soluções para os seus próprios problemas, não vai dar certo. Você vai chegar com hipótese do que você acha que seria coerente dentro do seu contexto e da sua dinâmica. Quando você vai para campo, aquilo vai dar errado. Tem que dar errado. Eu tenho muita preocupação quando eu estou lá com as equipes do Instituto, quando a pessoa começa a me dizer, não, tá indo tudo bem. Eu falei, aí eu já alerto, gente, fica de olho nesse projeto, que alguma coisa... Porque não é para ir bem. Mas não é para ir bem nessa visão equivocada nossa. Sim. Porque tá sempre dando certo.
Eu gosto muito de uma... Não sei exatamente se é verdade ou não é verdade, mas enfim, tem uma história do Turner, que é um pintor que introduziu a aquarela na arte contemporânea, na arte britânica da época, e parece que ele foi questionado pela Academia de Arte, né? Que aquilo que ele fazia era como se fosse um charlatanismo, né? Ele fazia qualquer coisa. Não tinha coisa. E aí ele foi processado, e aí na frente do juiz, o juiz pega um quadro dele e fala assim, Mr. Turner, quanto tempo o senhor levou para pintar esse quadro? Aí ele falou assim, juiz, esse daí eu levei minha vida inteira. Ai, que engraçado. Porque a beleza é essa, você consegue resolver coisas pela bagagem que você tem. E literalmente, os seus principais elementos de aprendizado são o erro. Eu vou contar outra coisa engraçada que aconteceu recentemente. Eu fui para a Etiópia de férias. Eu só gosto de sair de férias para um lugar que ninguém quer ir. Exato. Até você porque não tem fila, turismo não tem é legal, nada. mas turista é um saco. E aí eu estava no meu primeiro dia no sul da Etiópia, naquelas comunidades tradicionais do sul, uma jovem, com mais o meu guia, me levaram para uma barraca e foram me servir o café. O café era feito da casca do café, um negócio num pote de barro, numa chopana. Ela pegou uma cabaça do teto e eu falei, bom, fudeu. Vou pegar uma infecção do cabrunco aqui. Acabou minhas férias. Acabou minhas férias. Aí eu me lembrei de quando eu era pequeno, que eu ia pro estádio de futebol, o Batistão, assistir o Sergipe jogar, Claro. e passava o sujeito vendendo amendoim Eu sei. no colar de amendoim e as pulseiras, suado. Sim, Bom, claro. domingo de tarde, Aracaju é a porta do Por inferno, favor, né, de exato. calor. O cara suava, aí ele pegava aquele negócio, você botava na boca e ficava mastigando com cordão e tudo. Depois você tirava o cordão e jogava fora. Quer dizer, aí Você eu passou pensei, por isso? eu falei, cara, as bactérias do amendoim vão me salvar da Etiópia. Com certeza. Então, é isso, essa coisa do sanitarismo excessivo, Nossa, não. você não cria as cascas É, para viver o mundo real. Exato. E o E aí- mundo real é muito bom. É muito bom, cara. Eu lembro quando eu era pequeno, quando chovia, eu corria pra chuva. Hoje a gente corre da chuva. Mas então, quando eu vejo, às vezes, quando tá chovendo, não quando tá chovendo muito forte, mas quando tá chovendo um pouquinho, eu gosto de sair pra andar, pra me molhar, entendeu? Então, eu, minha mãe e minha irmã, quando chovia, a gente botava biquíni, maiô, E e aí, ia a pra mesma rua. coisa. Pra rua pra tomar chuva. E aí hoje não. Ave Maria. Então eu acho que o não dar certo, ele é a parte mais importante do acerto. Eu também. Não existe acerto na área social. E se você está fazendo tudo certinho, tem alguma coisa errada, na minha opinião. A vida não é para dar certo. Ela é para dar certo todos os dias, mas dando aquela projeção equivocada Não, da sua vida. exato, exatamente. E eu queria, a gente está chegando um pouco pro fim, mas eu queria também retomar um pouco quando você fala lá que você acha que o mundo as pessoas estão perdidas. Eu não acho. Eu acho que elas estão apáticas. Sim. Porque eu lembro quando na época eu trabalhava com o Gilberto Gil, lá no Ministério da Cultura, tinha essa coisa, quem não está perdido está fudido. Porque o estar perdido no mundo contemporâneo é você estar o tempo todo tentando encontrar saídas e meios Inquietos, né? inquietos. Inquietos. E É verdade. essas pessoas que parecem perdidas, na verdade, elas estão apáticas, elas estão entregues a um sistema, elas estão aprisionadas. Então, eu acho que a gente tem que estar mais fudido. Eu acho que você tem um ponto aqui. Ou, desculpa, menos fudido. Pode ser mais perdido. Mas enfim, A gente já tem me que estar perdi na mais minha- perdido sem estar fudido, É, né? sem tá Vamos fudido. dizer assim. Mas eu acho assim, a apatia, pra mim, é o pior dos estados. Mas você tem que toda vez cutucar o apático, entender o que tá acontecendo. Então, assim, provocar. E quando você tá perdido, né? Tá aí a Alice, que também tava perdida, só que o país dela era da maravilha, né? Você tentar se encontrar. Eu acho que isso é um bom ponto. Mas eu não sei, é um pouco do que eu sinto de anestesia. Não sei nem se é apatia. Meio offline, sabe? Você não tá aqui, não É um tá estado de vendo. zumbi. E não é todo mundo, claro, a gente não tá generalizando, mas é que tá todo mundo muito no teu problema, no teu mundo. Você não tá conseguindo ver esse comunidade maior do que você tá falando. Então, se você entra muito no seu problema diário, no teu universo, na tua família, no teu emprego, não sei o quê, você acaba não vendo a imensidão que tem ao seu redor, né? Eu acho que isso acaba impactando, porque eu confio, eu acho muito legal você incentivar a espiritualidade, seja qualquer que seja. Eu acho que isso é uma fonte também de você olhar para dentro, de um momento que você se desloca, para mim, assim, deslocar do material, do hard news. Porque isso pode ser que seja tudo muito ruim, mas mesmo assim eu brinco, né? Que tem gente que acha que não tem pobre feliz. Vocês já ouviram isso? Sim. Eu fico falando, Jesus, né? De onde vem, né? Isso é que eu acho que tem que quebrar.
Porque é a felicidade empacotada de você chegar, e desculpa fazer tanta referência ao mundo corporativo, é que lá eu passo 10, 11 horas, né? Mas assim, até isso tem lá, felicidade, vamos lá ser feliz. Gente, né? Então, assim, eu brinco muito. Você pode estar em várias dificuldades, você pode ter N situações diferentes. Não, e mesmo assim... eu posso te dar um dado? Existe uma lógica de porque aqui pobre é muito mais feliz do que rico. Porque dizem que existem 2 medos na vida, né? Um é ser pobre e outro é morrer. O pobre só tem um, então já é muito mais. Ele tem muito mais potencial para ser feliz do que o Não, rico. e assim, não, obviamente, romantizando tudo que Não, existe claro de que não. vulnerabilidade, mas tem um dado que é muito interessante, que a gente colheu lá em Santa Luzia de Itaim, que é o índice de satisfação das pessoas da Pedra Furada. Pedra Furada é um dos povoados onde a gente atua, e a gente faz um piloto de projeto de primeira infância, desenvolvimento comunitário infantil, que é o CRIA lá, e a gente foi fazer uma pesquisa com a galera da comunidade, que era um índice de satisfação com a vida. Um índice de felicidade. E a Pedra Furada tem o maior índice de felicidade que tem, talvez, no mundo. Porque a gente chegava pra pessoa, né? A nossa equipe de monitoramento e avaliação, e falava: então, de 0 a 10, o quanto você tá satisfeito com a sua moradia? Ah, eu tenho um teto, 10. O quanto você tá satisfeito com a sua vizinhança? Ah, quando meu filho fica doente, quando eu vou pra Maré, eu consigo deixar o meu filho com a minha vizinha. 10. Ah, o quanto você tá feliz com a sua alimentação? Ah, minha filha vai na escola, come a merenda, a gente, né, não falta nada em casa. 10. Mas o índice de satisfação com a vida é o maior índice de satisfação com a vida do Brasil. Por quê? Porque no fim do dia, ali ainda vive, ali no fundinho, o que é o essencial. Que não é essa coisa do excesso, ou é da comunidade, do que a gente precisa ali. Você passa no final de tarde, tá todo mundo na porta de casa conversando e fazendo coisas coletivamente. Aí você, obviamente, você tem uma série de coisas absurdas. Sim, que acontecem, a falta de acesso à saúde, um monte de coisa, mas na essência... É porque essa falta de direitos básicos, a falta do básico, claro que impacta, mas ela não é, entendeu? No final do dia, o que você falou. Eu acho que tem uma coisa importante das pessoas que estão nesse universo, não sei se mais simples é a forma de dizer, mas elas estão mais no presente. Sim. Esse é o que eu sinto. Contemplar. A vida também é contemplativa. Então, assim, quando você fala final da tarde, olhar, outro dia alguém me falou, mandou uma foto, olha pra fora. Eu falei, gente, eu amei essa pessoa, porque realmente você para olhar pra fora, pra contemplar o céu, o pôr do sol, etc. E eu acho que tem esse aspecto, porque da velocidade, justamente o que você traz, a gente vai correr pra onde? Ou melhor, pra quê? Então, claro que tem várias camadas de dificuldade, né? A gente não está diminuindo isso, sim, mas eu acho que não é só isso. E dá para ser, né, ter no final um legado de vida. E uma coisa que você trouxe, Saulo, que é interessante, né? Medo de ser pobre, medo de morrer, né? Eu acho que o homem, nós, acabamos arrumando um outro apego difícil. As pessoas agora não querem morrer, não querem nem ficar velhas, né? Então, assim, é muito apego para uma cabeça humana. Para o cérebro desenvolvido desta forma, o córtex, não sei o que, não dá. Então, você tem medo de ir para a rua, medo de perder o emprego, medo de não ser, como é que é, de você não estar informado, não tem tem uma siglinha aí. De ser cancelado, né? De ser cancelado, tem medo de tudo. Eu falei, gente, o que é isso? Tem 2 coisas que me angustiam absurdamente. Um é o tal do seguidor. Porque tudo que eu não quero na vida é ser seguido. Tudo que eu não quero na vida, eu já acho que é uma coisa meio doentia. Mas esse negócio de a pessoa não querer morrer, outro dia eu estava lendo uns artigos sobre o desenvolvimento da nanotecnologia, dessa engenharia, medicina regenerativa e tal, em que o homem vai viver 300 anos. Eu falei, puta merda, estamos fodidos de ver isso. Porque assim, a gente já poluiu os rios, a gente já poluiu a terra, já poluiu os mares, poluiu o espaço, agora que você tem um lixo espacial gigante. A próxima camada de poluição é a camada kármica. Já poluiu o karma. Porque vai chegar aquelas coisas já enrugadas, nossa. E aí, tudo que vier depois vai ser doentio. Porque o ciclo, ele é fundamental. Sim. O grande problema da raça humana, que eu já comentei aqui, é que a gente acha que nós somos as figuras mais importantes de todo o cosmos. Sim, e você, nesse período de vida, é o momento mais importante de toda a história da humanidade. Exato. E do cosmos, obviamente, exatamente, porque o cosmos é a humanidade. A gente não se entende. Eu sempre brinco que quando alguém me diz que se acha insignificante, eu já acho a pessoa muito arrogante. Porque é querer demais. Mas enfim. Muito agora bom. A gente tá indo pro final. E a gente
tá conversando sobre utopias pragmáticas e a gente quer saber a sua utopia pragmática, mas tudo isso num formato de sonho. E quando a gente fala de sonho aqui, a gente tá falando de sonho de uma maneira diferente que as pessoas falam de sonho. Então a gente trouxe um sonho, literalmente de buquim, lá de Sergipe, só que num formato diferente do que é o sonho, do que as pessoas entendem que é o sonho. Ah, é pra comer? Ah, tá. Por favor. E só tem um pote, porque o outro pote a gente deu pra Carola. Tá. Nossa Carola Matarazzo levou um pote inteiro de sonho. De sonho. Eu espero que ela sonhe muito à noite, porque Tá bom. tá devendo. Tô comendo aqui no programa. E junto com esse sonho, a gente quer saber o seu sonho, Paty, a sua utopia pragmática. Olha, eu vou dizer que essa é a pergunta mais difícil de todo o podcast, porque eu sou uma pessoa muito ligada no presente. Então, assim, eu não jogo pra frente, eu não sei, eu confio muito no universo, que ele conspira muito a meu favor. Então, eu vejo as coisas acontecendo e vindo. Então, assim, o sonho coletivo pra mim é que talvez tenham mais pessoas perdidas, menos apáticas. E eu acho que eu quero contribuir com esse meu sonho de ter um senso de comunidade mais legítimo. E quem sabe eu possa trocar alguma coisa que não seja açúcar com uma vizinha. Porque eu acho que isso também é uma energia que se expande. Então eu gostaria, como eu tenho filhos, e essa coisa de ter filhos é egoísta, né? Até falei que eu não ia mais falar isso. Porque eu não tô aqui para fazer um mundo melhor pro meu filho. Eu tô aqui para fazer um mundo melhor para fazer um mundo melhor, entendeu? Como a gente pode contribuir. Mas que ele tenha a experiência que eu tive. Talvez não de... Ele pede, mãe, posso ir pra chuva? Quanto que a gente segura, né? Seja a pessoa que trabalha com a gente, nosso sócio na empresa, quanto a gente está segurando e deixando que as pessoas vivam coisas únicas, que é tomar um banho de chuva. Então, acho que isso, para mim, é o sonho em poder trazer esse universo, que ele sinta alguma coisa do que eu senti. Porque o que eu senti foi bom. Então, eu tive uma infância feliz, uma adolescência feliz. E nada foi fácil. Mas felicidade não tem a ver com facilidade, né? E eu acho que o sonho pessoal meu, já que a gente falou de não estar mais aqui uma hora, eu acho que... e você falou de mochila, né? Desde os 15 anos eu tenho isso comigo. Eu nunca tive medo de morrer, de acabar, de fechar um ciclo. E eu acho que isso é um sonho meu. Eu falei assim, eu queria muito que eu não quero lembrar. Eu acho que o Jorge Luiz Borges também trouxe isso, né? A gente passasse dessa para outra com memória seria muito angustiante. Então é melhor não ter memória. Então, assim, pessoalmente eu te falo, viver uma vida de mochila leve, para quando tiver que ser, eu esteja plena, que não preciso levar nenhuma bagagem, porque o que eu tenho de melhor certamente eu estou deixando aqui. Então é um sonho menos pragmático, eu diria, muito mais interno, mas é muito próprio, sabe? Eu acho que eu vivo a minha vida talvez eu não estar aqui, né? Se eu não tiver, vai continuar tudo, tá tudo bem. E de alguma forma impactar as pessoas. Você fala assim, como é que você leva isso para onde você tá? Não é só espaço corporativo, mas meus espaços de interação. Eu preciso levar uma experiência humana boa. Quero que a pessoa se sinta bem comigo. E uma coisa que eu ouço muito nos espaços que eu vou é que as pessoas... Você é muito simples. Ontem eu estava num evento, estava de camiseta Hering. Mas você é o que lá? Porque as pessoas, né, elas sempre... Então, elas se surpreendem. Então, eu gosto de estar na contramão. Eu gosto de... Se todo mundo está indo para um lugar, eu gosto de ir para o outro. Só para ir, não, isso me faz bem, porque eu sei que eu contribuo. Então, se está todo mundo de terno, eu certamente... Quando falam lá na empresa, tem que ir com tal blusa, eu não vou. Porque eu acho que isso contribui com o todo. Então, meu sonho é que isso possa fazer as pessoas se sentirem bem. Quando você sai de um encontro, de um café, né, com a tia do café ou com alguém que você cruza, você não sabe o impacto que você pode ter de levar um bom dia para alguém. Acho que isso é o que eu sinto, sabe? Essa transformação simples. Com trilha não sonora tem problema, mas foi o final, o grande finale. Mas eu acho que é isso. Não, isso você ajuda a eu convencer as pessoas a pararem de ficar tirando fotografia de todo mundo, que nem fizeram hoje comigo. Eu fico puto quando fico tirando fotografia, mas é por isso, eu não quero ser lembrado depois de fotografia. Deixa pra trás. Eu acho que tem esse conceito, acho que os Yanomamis têm essa cultura, exato, de que você precisa esquecer a pessoa para deixar ela seguir o caminho dela. E eu acho que isso é muita vaidade. E fotografia atrapalha. Não. Fotografia digital é uma desgraça. A pior invenção do ser humano foi a fotografia digital. Por isso que eu acho que tem que ter cuidado, vocês trabalham muito com isso, é legado. Eu acho que isso é muito importante. Não precisa
lembrar, não é sobre lembrar de mim ou da empresa, é sobre realmente, efetivamente fazer alguma coisa, porque isso aqui vai seguir. Eu acredito muito na eternidade, mas ela é descrita a partir do traço que você gera. Daqui a 5 ou 6 gerações, eu tenho certeza de que eu serei sentido. Ninguém vai saber meu nome, ninguém vai saber quem eu era, mas a energia positiva que eu deixo nessa terra, Exatamente. ela vai ficar como legado. E eu pessoalmente não acredito em reencarnação, nada disso, mas eu acho que o defeito é a gente querer transformar em vida, ou em nome, ou em fotografia digital, a sua passagem na Terra. Porra, eu digo sempre que eu morro de medo de ganhar o nome de viaduto. Não tem nada mais deprimente para uma pessoa do que ganhar o nome de viaduto. Não dá. Então, esse eu acho que é um bom final, até para quem sabe, a partir de hoje, as pessoas respeitarem que eu odeio fotografia. Muito bom. Ele sempre tem que achar uma oportunidade de falar sobre isso. Sempre. Mas, Vamos tirar uma foto, então. ok. Mas assim, ele vai ficar eternizado ainda em qualquer rede que a gente esteja. No streaming. No streaming que Mas eu posso existe. reclamar. É, Então, é de graça, eu Pelo menos é reclamo. o seu espaço, né? Seu exatamente. microfone, tudo bem. Enfim, estamos nos encaminhando pro final, mas, Paty, só pra fazer um fechamento, a gente tá fazendo um fechamento de todo episódio. E, pra mim até é emocionante fazer um fechamento de um episódio seu, porque eu me identifico muito com tudo que você fala. E a gente falou muito sobre atravessar portais, né? E pra mim, você não atravessa o portal, você é um portal. Você é, mais do que desajuizada, mais do que livre, mais do que inquieta, mais do que genuína. Você é o portal que a gente precisa. São pessoas que são portais que fazem essa diferença. E hoje você falou muito sobre chegar nos lugares e contribuir e não sugar. Não achar que você vai ajudar, mas querer que você faça parte. De você genuinamente olhar para as pessoas e querer trocar o açúcar, que para você é tão simbólico, mas na verdade é tão genuíno e tão importante. E falta isso. Falta pessoas que querem ser genuinamente e de maneira tão gentil ou utopicamente pragmáticos, quererem ser portais. E você, dentro de um ambiente tão hostil e que poderia te levar para um outro lugar, você continua sendo esse portal porque você quer muito. E isso é raro. Hoje em dia a gente tem uma vida cheia de zumbis e de pessoas que não se conectam genuinamente, profundamente, e você é conectada, né? Que você se conecta com as pessoas, você está conectada com o ambiente, com as pessoas, com tudo ao seu redor. E da sua entrevista, o que eu pego, e eu espero que as pessoas tenham sentido essa essência, é que você contamine com essa sua energia outras pessoas. Que a gente consiga pegar essa energia sua transformadora e que a gente leve para outros espaços de tomada de decisão, para outras lideranças. Se a gente tivesse mais líderes como você, a gente faria dessa utopia muito menos utópica. Porque, para mim, o que fica dessa conversa é que você não é desajuizada. Talvez seja um pouco perdida igual a gente, mas você é esse ponto de esperança desse outro lado do portal, que é muito importante. Então, muito obrigada por ter compartilhado com a gente, por me inspirar individualmente. E eu queria agradecer a vocês que escutaram esse episódio. E até o próximo episódio, a próxima temporada, né, do Utopia Pragmática. Obrigada.